O que eu devo esperar da CPA, que é a certificação, inclusive, que vai substituir diretamente a CPA 10? Eu sou a Amanda Natasha, eu sou a CDF-BNF, que faz parte do grupo Eu Me Banco Educação, e vim aqui hoje falar para você o que você deve esperar, o que vai cair na prova da CPA, que é a certificação que vai substituir diretamente a atual CPA 10. Então, bora lá. Eu trouxe aqui o site da própria Ambima, onde a gente vai entender um pouquinho mais dentro dos programas detalhados. Afinal de contas, o que são PDs, que são os programas detalhados por si só? Os PDs eles foram desenvolvidos com o objetivo de garantir que os conteúdos de cada certificação reflita de fato a atividade exercida para cada nova certificação. Lembrando aqui, ó, quero que você foque aqui em mim agora, que antigamente, ou seja, no modelo atual de 2025, as certificações, elas eram por segmento. Então, CPA 20 era igual a alta renda, ou CE era igual a investimentos. Hoje em dia não funciona mais da mesma maneira. De acordo com as mudanças que a Ambima propôs, cada certificação vai estar relacionado diretamente à atividade exercida. Então, vamos continuar lendo aqui. Com uma estrutura organizada em macrotemas e microtemas, os PDs abaixo, que a gente vai dar uma olhada agora no PD da CPA, oferecem clareza sobre os assuntos exigidos nos exames, explicando os motivos por trás de cada exigência. Então, vamos entender aqui o que a Ambima espera para a CPA. Eu já baixei aqui o programa detalhado, é este aqui, onde fala sobre cada um dos temas. Quando a gente olha aqui e a gente entende a nova estrutura da certificação, a gente entende que é dividido em 4 grandes blocos. O primeiro bloco deixa eu trazer de novo para a tela, é a estrutura e dinâmica do Sistema Financeiro Nacional, que tem 20% de proporção aí na sua prova. E aí ele traz aqui cada um dos microtemas, mas antes ele explica ali a dinâmica e estrutura do porquê o Sistema Financeiro Nacional está presente dentro da CPA. Então, ele contextualiza. As pessoas certificadas no mercado financeiro precisam, de fato, compreender a função que exercem no lugar que ocupam. Para isso, é fundamental que tenham conhecimentos básicos sobre o Sistema Financeiro Nacional como um todo, tanto em relação à composição quanto em relação ao seu funcionamento, até porque isso possibilita situar sua atuação no ecossistema em que estão inseridos, podendo tomar decisões e fazer movimentos adequados, mas, acima de tudo, responsáveis. É bem interessante aqui a gente entender que muitas vezes a gente olha ali para o Sistema Financeiro Nacional, que hoje está presente dentro das certificações, com um pouco de descaso. Mas é importante a gente entender como funciona o Copom, como funciona o Banco Central, como funciona a CVM. Muitas dessas pessoas, principalmente pessoas que hoje têm a certificação na base da Decoreba, não sabem como funciona, não sabem para que servem cada uma dos agentes, né? Cada um dos agentes no mercado financeiro. Então, aqui é importante a gente entender essa estrutura, como funciona, por que funciona, de que maneira faz funcionar. Assim, a pessoa, o profissional, ele consegue estar extremamente contextualizado na hora de tomar qualquer decisão. Então, a gente continua aqui, né? Nesse sentido, precisam conhecer o papel dos órgãos normativos, como CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados, né, a CNSP, Conselho Nacional de Previdência Complementar, além de tudo, o funcionamento básico ali das entidades, Banco Central, CVM, SUSEP, tudo que eu já trouxe aqui para vocês. E aqui é muito bacana, é bem fofo da parte da Ambima contextualizar. Então, ele poderia simplesmente virar e falar assim, olha, meu amigo, é isso aí que você tem que estudar, beijos, boa sorte, vai lá. E a gente vê isso acontecendo, inclusive, em outros órgãos regulatórios, né? Então, a gente vê muitos órgãos regulatórios, órgãos normativos, exigindo, cobrando conhecimento que não funciona mais, não faz nem sentido. Então, existe aí uma grande reclamação no mercado financeiro sobre isso. A Ambima não, a Ambima, além de estar trazendo o que você precisa estudar, o normal, né, a gente vê isso no edital de qualquer prova, ele também contextualiza o motivo. Olha, você precisa aprender isso, por isso e isso, aquilo. Eu achei gentil da parte da Ambima, apesar de, no meu ponto de vista, não ter tanta necessidade, eles fizeram isso até por conta dessas mudanças que estão acontecendo. Então, vamos continuar vendo. Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional aqui, como eu falei, né, a estrutura e dinâmica do Sistema Financeiro Nacional tem a proporção de 20% e vai cair todos esses temas e subtemas aqui, ó. Então,
Então, a gente vê que tem bastante coisa para estudar e é 20% da prova. Então, vamos dar uma olhadinha ali nos macrotemas que eles estão exigindo direto no site. O primeiro macrotema é o Sistema Financeiro Nacional por si só. Eu acho que a gente acabou de falar um pouco sobre ele, né? Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada ali no que a Anbima está trazendo pra gente. As pessoas com a certificação CPA... Ah, tá, ponto importante, deixa eu voltar aqui novamente. CPA é a certificação base para que você vá tanto para a CPRO-R quanto para a CPRO-I. Então, você precisa da CPA para dar o próximo passo. Ela é meio que obrigatória ali e ela representa um cargo, uma atividade de um cargo inicial. Então, a ideia de quem tira a CPA e tem a CPA, lembrando que eu estou falando somente de CPA, tá? Não de CPA 10. CPA lá de 2026. A ideia de quem tem a CPA é que exerça atividades de cargos iniciais. Então, prospecção, auxílio, gerente de relacionamento, são todos esses cargos iniciais, beleza? Voltando aqui. As pessoas com a certificação CPA devem conhecer bem a estrutura, seus reguladores e respectivas funções e suas práticas autorregulatórias. Isso porque são os primeiros pontos de contato do cidadão comum com o mercado e precisam garantir que tudo ocorra em conformidade com regras e normas. Para isso, precisam ter conhecimento do que o Sistema Financeiro Nacional é uma rede estruturada de instituições, normas e procedimentos que garante o funcionamento do mercado financeiro no Brasil. Seu principal objetivo é facilitar a transferência entre recursos de agentes econômicos e promover o desenvolvimento econômico. Para as pessoas certificadas do mercado, conhecer o Sistema Financeiro Nacional é crucial para entender como as diferentes partes do sistema interagem. E realmente, né? Quando a gente vê ali, por exemplo, e a gente vai ver linkando aqui embaixo dentro de política econômica, quando o Copom toma uma decisão, como que isso influencia todo o restante, né? Quem manda em quem toma uma decisão a partir de outra decisão, tudo isso é bem importante. O que nos leva ao tópico 2, que é a política econômica. Então, esse macro tema aqui, dentro de política econômica, então vamos até dar uma olhadinha, né? Sistema Financeiro Nacional, que é o macro tema, ele vai ter todos esses microtemas dentro dele, né? Então, subindo aqui, o Sistema Financeiro Nacional vai falar sobre órgãos normativos, então quais são as características, funções, objetivos, e aqui dentro de órgãos normativos, a gente vai falar de Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Além de tudo, vai falar sobre a supervisão, quais são as características, funções e objetivos do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E aí continua, operadores e participantes dos sistemas, quais são as características, funções e objetivos. E aqui a gente vem mais para baixo, onde a gente realmente atua, onde você realmente vai atuar. Bancos e caixas econômicas, cooperativas de crédito e banco cooperativo, instituições de pagamento, administradoras, fintechs, corretoras, enfim, por aí vai. Então aqui a gente consegue ver tudo isso, lembrando que esse arquivo, esse documento aqui tá no próprio site da Anbima, então você pode ir lá e dar uma olhadinha, tá? Então, tudo isso daqui é o que vai estar presente dentro ali do primeiro macro tema da prova. Isso aqui representa 20%, tá? Tudo que a gente vai ver agora. O próximo tema é a política econômica. Deixa eu descer aqui. É política econômica e aí vai falar sobre quais são as funções. Então, deixa eu até subir um pouquinho. Bom, qual é o contexto que a Anbima traz sobre política econômica? Esse aqui eu acho que é até um pouco ridículo, né, contextualizar, mas uma vez que a Anbima trouxe a contextualização, vamos ler. Além de conhecer bem a estrutura e o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, as pessoas certificadas no mercado financeiro devem ter conhecimento sobre políticas econômicas, pois elas afetam o funcionamento desse sistema e do mercado como um todo. Fatores macroeconômicos como inflação, política monetária e fiscal, além das taxas de câmbio, podem impactar suas atividades diárias diretamente. Isso aqui, gente, é absurdo. Esses dias eu tava num ambiente onde haviam muitos bancários, e aí todos eles estavam conversando lá, e uma pessoa, eu não estou exagerando, uma pessoa virou pra outra e falou assim, caramba, olha só, que engraçado, eu não sabia que a queda do dólar tinha a ver com o nosso dinheiro. Isso é o básico quando a gente fala de política econômica.
Se o dólar tá caindo, é porque tem mais dólar disponível. Isso significa que se tem mais dólar disponível, mais pessoas de fora estão investindo aqui, estão trazendo dólar para cá. Por que que o dólar sobe? E esse foi o comentário da pessoa, inclusive. Eu não sabia que quando o dólar subia, era porque tinha dólar saindo. Por que que o dólar sobe? Porque as pessoas estão tirando o dinheiro daqui, o dólar fica mais caro, o dólar sobe. Isso é o básico de política econômica. É o básico que todo bancário tem que saber, obrigatoriamente. Uma pessoa que não estudou para certificação, uma pessoa que só decorou ali as questões para passar uma certificação, ela não tem esse conhecimento que, honestamente, não devia nem ser só básico quando a gente fala do bancário e da pessoa que trabalha no mercado financeiro, mas como um todo. Gente, eu sou formada em publicidade e propaganda e eu estudei isso na faculdade. Então é importante a gente entender aqui que é realmente muito necessário a gente entender sobre isso. Então, vamos lá. O profissional CPA ganha capacidade de avaliar como essas mudanças impactarão os preços dos títulos de renda fixa e renda variável, permitindo que ofereçam informações responsáveis a seus clientes. Por fim, ao demonstrar um bom entendimento de política e da conjuntura econômica, as pessoas com a certificação CPA conseguem inspirar mais confiança em relação aos serviços prestados. Vamos entender aqui o que eles esperam disso, né? Política econômica. Fluxo circular de renda, principais componentes do fluxo circular de renda, então famílias, empresas, mercado, governo e os impactos dessas decisões e ações sobre a economia. Mercado financeiro e suas subdivisões, então, mercado monetário, cambial, crédito de capitais, política fiscal, então, conceito, modelo e função da política fiscal, relações entre política fiscal, dívida pública, inflação, taxa de juros e investimentos. Então, aqui a gente vai ver muitos pontos relacionados a decisões estratégicas e como essas decisões estratégicas afetam o nosso dia a dia. Dando continuidade, aqui ele vai... Deixa eu até voltar aqui para a tela. Aqui ele vai falar sobre as operações no mercado financeiro. Então, a Ambima, ela entende que para que você entenda bem a dinâmica do sistema financeiro nacional, as pessoas com a certificação CPA devem possuir conhecimento sobre as diferenças entre taxas de juros nominal e real, juros simples e compostos, e o fluxo de pagamento, então valor presente, valor futuro, taxas, parcelas. Isso daqui, honestamente, quando a gente olha para CPA 10 hoje, a gente não vê tão presente. A gente passa a mergulhar, a gente vê isso, tá, dentro da CPA 20, mas a gente mergulha a fundo mesmo lá no CEA, que é a certificação onde a gente faz cálculo e tudo mais. Então, na CPA 10 tá presente? Tá presente, mas de maneira bem superficial. Agora, ele vai pedir um conhecimento mais verticalizado, ou seja, um conhecimento mais profundo. Então, esses conhecimentos são fundamentais, pois servem como base para calcular o valor do dinheiro no tempo. E isso é muito interessante também, porque muito se fala sobre inflação. Inflação, mas se fala sobre inflação de uma maneira muito superficial. O dinheiro, ele tem um valor. E ele tem um valor ali que é diferente ao longo do tempo. Então, R$100 hoje não compra as mesmas coisas que R$100 há 5 anos atrás. E o que envolve a inflação? Como isso funciona? A gente percebe que um está linkando ao outro. Então, política monetária a gente vai ter uma base ali, mas as operações no mercado financeiro também vai trazer um contexto maior, uma base maior para o que a gente vai ter visto ali dentro de política econômica. A Ambima, ela tá tendo um cuidado extremo quando a gente fala das novas certificações, porque ela tá realmente olhando a atividade. Então, a gente vê aqui que ela realmente colocou ali num papel, na ponta do lápis, qual é a atividade de cada uma das funções. E aqui a gente vê um desses exemplos, né? Aqui ele traz que a pessoa com a certificação CPA, ela pode precisar explicar a um cliente a diferença entre escolher um financiamento pelo sistema SAC, né, pelo sistema de amortização constante, ou pelo sistema Price. E, além disso, pode ser necessário auxiliar um cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que precise de recursos antecipados por meio de venda de seus títulos de crédito à instituição, ou seja, antecipação do crédito.
Esse cliente ele deve entender os prós e os contras de cada decisão relacionada aos títulos de crédito e as pessoas com a certificação CPA devem estar preparado para orientá-lo adequadamente. Então aqui a gente percebe que, além de uma preocupação da Ambima com relação à atividade exercida, ela também vai olhar para isso na hora da prova. Então ela vai passar a exigir tudo isso também. Indo para o programa detalhado, a gente vê como ele se aprofunda nisso. Então, taxa de juros nominal e taxa real, pagamento de amortização, taxa de desconto, prazo médio de vencimento. Então, aqui ele realmente vai trazer ali um ponto de vista de como isso vai ser exigido no dia a dia, nas atividades de fato. Por último, para terminar o primeiro bloco, vem a regulação e a infraestrutura do mercado. Então, para garantir uma boa atuação e compreensão do contexto em que estão inseridos, as pessoas com a certificação CPA precisam ter um conhecimento sobre a regulação e a infraestrutura do mercado. Esse conhecimento é importante para mitigar risco, assegurar a conformidade com normas e apoiar a estabilidade do mercado financeiro, promovendo um ambiente saudável e transparente. Em um mercado financeiro globalizado, a regulação e a infraestrutura do mercado são fundamentais para garantir a integridade, segurança e eficiência das operações. As principais infraestruturas do mercado financeiro, como sistemas de pagamento, liquidação, títulos, contrapartes centrais, enfim, tudo que a Ambima entende como infraestrutura de mercado e entende que é necessário que você compreenda o funcionamento ali durante a sua atividade no banco. E aqui, mesma coisa. Principais infraestruturas, sistema de pagamento, sistema especial de liquidação e custódia, né? Selic, clearing houses, impactos de riscos, B3, portabilidade, tudo que você realmente vai precisar ter conhecimento para atuar. Então, você que talvez esteja acostumado com o sistema de hoje, pode estar com um pouco de medo, estar um pouco assustado. Mas saiba que isso é extremamente positivo para sua carreira. Aqui a gente está falando de uma mudança de fato no mercado que vai trazer para você mais embasamento e conhecimento técnico. Coisa que, honestamente, não era tão exigida de você anteriormente, tá? E ainda assim, mesmo com toda essa mudança, a gente precisa falar sobre treinar a prática aqui no dia a dia. Agora, partindo para o segundo grande bloco aqui, e de fato o maior bloco quando a gente fala da certificação CPA, a gente fala de produtos do mercado financeiro que corresponde a 40% do seu exame, tá? 40% do seu exame vai ser sobre produtos do mercado financeiro. E aqui ele faz da mesma maneira, ele separa os grandes tópicos e ele contextualiza esses grandes blocos. Então, produtos de investimentos, mais uma vez, eu acho que nem precisava contextualizar, mas a Ambima trouxe isso pra gente. As pessoas com a certificação CPA podem ser o primeiro contato com o cliente que deseja começar a investir o seu dinheiro. Quando isso acontece, cabe identificar o perfil do seu cliente como passo inicial no suporte à tomada de decisão, identificando o tempo que o dinheiro poderá ficar investido, os riscos aceitáveis e seus objetivos. Além disso, é essencial que as pessoas com a certificação CPA também conheçam os produtos oferecidos pela sua própria instituição, né? Garantindo assim o apoio necessário ao cliente. Tais conhecimentos o auxiliarão nas rotinas de atendimento para os seus clientes, mantendo sempre um alto nível de excelência e assertividade na alocação dos recursos das pessoas investidoras. Então aqui a gente entende o primeiro tópico como, de fato, produtos de investimentos para que você saiba ali contextualizar, entender e até mesmo indicar para o seu cliente. Então, renda fixa, títulos públicos federais, e é aí que a gente vê o NTNB, NTNB principal, LFT, LTN, a plataforma do Tesouro Direto, e aqui a gente vai entender ali o que ele vai exigir, o que ele vai olhar. Então, a gente vê debêntures, o rating, poupança, enfim. Segundo ponto, vem os produtos de previdência complementar, então PGBL, VGBL. É comum que, em sua prática diária, as pessoas com a certificação CPA precise, novamente, auxiliar clientes nas decisões em relação aos seus planos de aposentadoria. Então, nesse contexto, precisam conhecer os produtos de previdência complementar, então PGBL e VGBL, já que eles são essenciais para o planejamento financeiro no longo prazo e desempenham cada vez mais papel fundamental nas reservas de aposentadoria. Até quando a gente fala sobre a situação atual do Brasil, a gente vê cada vez mais as pessoas dependendo de previdência privada para se aposentar.
E aqui ele fala sobre a necessidade de decidir ali o regime tributário, então se é progressivo ou regressivo, qual vai ser a tabela escolhida, enfim. A ideia é que aqui as pessoas elas tenham o conhecimento necessário, embasamento necessário para que você consiga direcionar ali o seu cliente em relação a todas as opções disponíveis e também alinhar o retorno do seu cliente ao tempo que ele tem ali disponível na fase de acumulação e na fase de benefício. Aqui não tem muito o que falar, né? Quando a gente fala de PGBL e VGBL, a gente já vê tudo isso acontecendo dentro da estrutura atual, principalmente quando a gente fala ali de CPA 20 e CEA. Então não vai mudar muita coisa quando a gente olha aqui o programa detalhadinho ali, ponto por ponto. Então, quais são as modalidades do plano, quais são os planos, quais são os regimes de tributação? Quando a gente olha o produtos de investimentos, que é esse 2.1, a gente vê uma grande quantidade de subtópicos, como deve ser de fato. Não à toa, é 40% da prova. Então, daqui, desse lugar aqui, até, e desce, e rola, até aqui pra baixo, até aqui, a gente tá falando só sobre produtos de investimentos, que é esse tópico aqui. Somente depois a gente vem para produtos de previdência complementar, que começa aqui, tende a ser menor e tende a ser um conteúdo menos desafiador. É claro que isso é muito relativo, né? Até aqui. Então a gente vê que é bem menor, né? Começa aqui em cima e termina aqui, logo aqui embaixo. E aí a gente vem para produtos de financiamento. Em sua rotina de atendimento, as pessoas com a certificação CPA terá contato com o cliente em busca de produtos de crédito. É muito normal que as pessoas vão até ali a agência, até o banco, para consumir crédito. Para isso, ele precisa conhecer as diferentes opções disponíveis. Porque, é claro, é importante, muito importante aqui a gente salientar que cada instituição vai ter o seu produto específico, mas esse produto específico ele está alocado, ele está subalocado dentro de um grande nicho ali dentro do mercado financeiro, né? Bem como critérios de análise de crédito para clientes, podendo trazer ou fazer sugestões e dar orientações de maneira ética e transparente. Para isso, eu preciso entender e saber explicar, em primeiro lugar, os critérios de análise de crédito, tais como rating, score do Serasa e comprovante de renda. Aqui, a gente também não vai ver uma grande gama de subtópicos. Então, quais são os princípios para disponibilização de crédito? Então, aqui a gente vai falar de rating de crédito, cartão de crédito, cálculos da taxa de refinanciamento de faturas, então cheque especial, crédito consignado. Aqui a gente vai ver ali o que a gente já vê anteriormente, mas sem grande desespero, sem grande medo ali, porque acaba sendo também um subtópico menor. Então, ele vai dali até aqui, mais ou menos, ó, consórcio. E aí vem serviços bancários, as pessoas com a certificação CPA, você vai trabalhar no banco, é importante que você saiba sobre os serviços bancários que vai ser oferecido ali por você. Fornecerá a seus clientes as primeiras informações sobre os serviços disponibilizados pela instituição financeira. Então, esse profissional, ele precisa entender bem esses serviços para orientar os clientes de modo claro, eficaz, transparente. É importante saber explicar que o dinheiro aplicado no banco poderá ter vários destinos. E a escolha depende dos objetivos de cada cliente. E ele sempre traz exemplos, eu tô achando isso incrível. Por exemplo, a conta corrente será usada para o recebimento de salário, pagamento de boletos, serviços digitais, Pix e depósitos à vista. O cliente deve não só entender para que cada serviço desse pode ser utilizado, mas também como utilizá-lo. O Pix, por exemplo, precisa ser entendido desde o processo de transferência e criação de chaves, até as variações de pessoa física para jurídica. Então, aqui, mesma coisa. Quais são esses serviços, né? Conta corrente, aí boleto bancário, serviços digitais, aí aqui a gente vem para tarifas, conta internacional, coisas que muitas vezes quando a gente, pra gente que trabalhou no banco, eu trabalhei muito tempo no banco, para você que pode estar no banco hoje, pode ser uma coisa óbvia, pode ser uma coisa simples, mas nem sempre é. O cliente nem sempre sabe o que se trata, como se trata cada coisa, principalmente quando a gente fala de clientes mais idosos ou com uma maior vulnerabilidade social, né? E logo depois, dentro desse grande bloco de produtos do mercado financeiro, a gente fala sobre seguro de vida e seguros patrimoniais. Então, ele também não tem muito o que falar, são poucas coisas, né?
Seguro de vida, seguro temporário, seguro tradicional. Eu abri alguma coisa aqui que eu não tenho ideia do que eu fiz, mas enfim. E os seguros patrimoniais, né? Que é o seguro de automóvel, seguro residencial e seguro prestamista. Agora vamos falar sobre o terceiro bloco da certificação CPA, que representa 30% ali de proporção da prova. Esse bloco é um bloco relativamente novo, então quando a gente olhava ali para as outras certificações, a gente não olhava com tanto carinho, eu diria até que tem muitas coisas novas dentro desse bloco, que é o de relacionamento com o cliente. Então, nesse bloco específico, a gente vai falar sobre prospecção, atendimento e suporte. Então, falando sobre relacionamento com o cliente, prospecção, atendimento e suporte, a atividade das pessoas com a certificação CPA estará muito pautada no relacionamento direto com o cliente. Então, em qualquer das etapas, desde prospecção até ampliando a base ali de clientes da instituição, né, que é o que prospecção faz, atendimento, suporte, é fundamental que ele tenha um bom conhecimento sobre isso. E aqui são os tópicos gerais que vai abordar esse tema. Primeiro, finanças pessoais, depois orientações financeiras para o cliente, classificação de pessoas investidoras e regras e condutas aplicáveis para a atuação profissional e no relacionamento com o cliente. Então, quando a gente fala sobre finanças pessoais, ao atender um cliente, é muito importante que as pessoas que são certificadas com essa certificação, a CPA, tenham o conhecimento necessário para fazer uma classificação ali eficaz de pessoa investidora. Então, basicamente, é a pessoa chegar ali e eu entender qual é a capacidade e qual é a disposição dela para investir o dinheiro dela. Então, aqui a gente está falando, gente, sempre é importante lembrar que, por muito tempo, se teve o olhar para a certificação como uma etapa necessária para conseguir trabalhar no banco. Ai, que saco, preciso tirar a certificação. E aqui a gente precisa entender que a Ambima, ela veio com uma nova proposta de não só empregar você no mercado financeiro, mas também te dar conhecimento suficiente para que você seja um bom profissional. Não olhem mais como uma etapa obrigatória e necessária, mas sim como uma etapa que vai fazer com que você se torne um profissional adequado para isso. Quando a gente olha o programa detalhado, dentro de finanças pessoais, a gente vai entender faixa etária versus exposição ao risco versus produtos orientados ao perfil da pessoa investidora. Então, a gente precisa entender qual é a idade da pessoa, qual é a exposição ao risco e qual é o produto que, olhando, analisando tudo isso, se encaixa perfeitamente. O ciclo de vida da pessoa investidora, então, acumulação de capital, crescimento de capital, preservação de capital, distribuição de renda, orçamento e fluxo de caixa pessoal e familiar, gestão de dívidas e créditos. Aqui a gente vai olhar bastante coisas em relação a, de fato, finanças pessoais. Aqui é interessante a gente entender, dentro desse tópico, eu acho super bacana a gente ter uma visualização sobre isso, que é muito comum um bancário ser um profissional extremamente endividado. Isso é muito comum. Porque o bancário, apesar dele estar ali exercendo, ele não tem o conhecimento suficiente para gerir as próprias finanças e ajudar os próprios clientes. Então, trazendo isso logo para a base, como base para você tirar as outras certificações, isso vai trazer uma mudança muito grande no cenário profissional do mercado financeiro no Brasil. Então, dando continuidade, quais são as orientações financeiras para o cliente, né? No dia a dia, não preciso nem falar, esse profissional CPA, ele vai orientar o cliente dele. E, para isso, ele precisa compreender os produtos e os serviços financeiros. Então, é até importante falar que a gente vive em um país onde a educação financeira, ela não é propagada. Então, são poucas as pessoas que têm acesso a, de fato, orientação financeira. Muitos clientes, eles não sabem por onde começar, para onde ir, né? Elas não têm essa educação. Então, trazendo isso para a base e entendendo que as pessoas que você vai atender têm quase nenhuma familiaridade com esses conceitos, a gente também consegue propagar uma mudança na sociedade como um geral, né? Então, quais são os tipos de investimentos versus tolerância a risco e horizonte de investimentos? Como a gente faz ali uma boa gestão financeira? Qual é o financiamento de emergência? Então, onde a gente olha para esse financiamento de emergência? Qual é a utilização de crédito e gestão de dívidas? Muitas pessoas pegam um crédito caríssimo, como o valor que a gente tem ali disponível na nossa conta, um crédito pré-aprovado, o limite que a gente tem na nossa conta corrente, sendo que ele poderia pegar um crédito muito mais barato caso ele realmente necessitasse. Então, aqui a gente sempre fala sobre isso. Eu lembro que quando você tem esse olhar mais afiado para a conta do seu cliente, você pode, por exemplo, oferecer um cartão de crédito.
Olha, eu vejo que todo mês você tá tomando um limite do seu cheque especial. Vem comigo, pega um cartão de crédito aqui. Isso vai impedir com que você fique pagando juros. O cartão de crédito vai ser uma excelente ponte de saída quando o dinheiro acabar no final do mês. E isso ajuda a gestão financeira do seu cliente, mas também ajuda você como um profissional que ali precisa ofertar os produtos do banco, né? Então, aqui a gente vai trazer bastante esse olhar sobre como não é só um produto, mas como esse produto vai ajudar o seu cliente. Classificação das pessoas investidoras, então, essa pessoa ali que você está atendendo é uma pessoa um pouco mais agressiva nos investimentos dela ou um pouco mais conservadora? Então, aqui também a gente não vai ter muito o que olhar. A gente vai falar sobre suitability, a gente vai falar sobre código de conduta ética, que inclusive agora vai ser obrigatório você assinar. Gestão de conflitos, mas não tem muito o que desenvolver em relação à classificação de pessoas investidoras. Não tem que inventar a roda. A gente entende qual é o perfil da pessoa, qual é a idade que ela tem, qual é a disposição de risco dela e a gente classifica. E aí, por último, dentro desse bloco, qual é a regra e conduta ali, regras e condutas aplicáveis para a atuação do profissional e no relacionamento com o cliente. Então, para atuar de forma responsável em conformidade com as exigências legais, as pessoas com a certificação CPA precisam conhecer as bases éticas e legais que reagem à atuação das pessoas certificadas de distribuição de produtos financeiros. Então, aqui a gente já entende uma coisa nova. Um ponto interessante, a gente sempre fala sobre conhecimento técnico quando a gente fala de certificações. Se a gente olhar aqui, tá um pouquinho aqui, ó. Técnicas de atendimento. A certificação da Anbima vai passar a exigir de você habilidades comportamentais. Então, escuta ativa, solução proativa de problemas, educação continuada e conhecimento de produtos e serviços, gerenciamento de expectativas. Isso daqui é excelente, tá? Forma excelentes profissionais. E aqui dentro dessa última etapa, né, que são regras e condutas aplicáveis para a atuação, a gente vê um olhar completamente voltado para habilidades comportamentais. Então, é sensacional que agora a Anbima vai ter o código de conduta ética. Sempre existiu ali uma conduta, um código de conduta, mas agora vai estar extremamente presente, né? Inclusive, você vai precisar assinar esse código. Então, quais são os princípios éticos? Quais são as regras gerais dessas condutas? Quais são esses deveres profissionais? E aqui a gente vê algumas novidades que realmente a gente não tinha visto antes, né? Dentro das certificações da Anbima. Então, criação de condições artificiais, por exemplo. Quais são os conceitos? Money pass, manipulação de preços. Então, tudo que a gente precisa olhar ali com cuidado, até quando a gente fala de questões jurídicas mesmo. E aí vem, de fato, um módulo mais novo, um módulo mais tecnológico e moderno da nova certificação, né, da certificação CPA, que se chama Inovação e Desenvolvimento do Mercado. Aqui são muitos subtópicos. Então, ESG no mercado financeiro, introdução a investimentos ESG, finanças descentralizadas, Open Finance, Open Investment, inteligência artificial, fintechs e meios de pagamentos. Esse é o módulo mais novo da Anbima e eu sugiro muito que vocês baixem esse programa detalhado e leiam um por um, até porque, gente, é importante falar que essa certificação, ela não é opcional, ela é obrigatória para que você vá para qualquer outra certificação, beleza? Quais serão as regras para mudança, uma vez que essa certificação está substituindo diretamente a CPA 10 e hoje talvez você seja certificado CPA 10. Você tem o direito de fazer essa migração sem nenhum custo, ou seja, você não vai ter que pagar para fazer essa migração, você não vai ter que fazer esse exame. O que você precisa fazer são as microcertificações para te deixar igual a o que a certificação de fato exige. Então, caso você tenha a CPA 10 hoje, você vai ter o direito para migrar para essa daqui. Caso você não tenha, corra e tira a sua certificação. Aqui, em algum lugar da tela, eu vou deixar um vídeo sobre essas migrações e um outro vídeo falando sobre as certificações atual e se você deve ou não tirar, e o spoiler, sim, você deve tirar. Então, você pode clicar aqui em algum lugar dessa tela, que eu vou pedir para o editor deixar o card, vai para o nosso outro vídeo e entenda como vai funcionar todas as migrações. Combinado? Um beijão e até a próxima!